pessoal, tudo bem com vocês? Professora Angélica Vasconcelos está aqui hoje, né? Porque a gente vai dialogar aí sobre um pouquinho, né, daquilo que a gente vai ver na prova. Nós estamos aí em plena revisão, vale tudo. Na verdade, é muito importante a gente saber isso, né? Essa revisão aí, ela é muitíssimo importante para a gente. Nós vamos dialogar. A professora Angélica vai bater um papo filé com você que está aí do outro lado, né? Te preparando aí para poder fazer essa prova, né? Graças a Deus aí a prova vai acontecer, né? E a gente precisa ter dedicação total. Eu acredito que nos nossos ao vivos nós tivemos aí um aprimoramento bacana de várias coisas, né? Que constam no edital. E agora, a professora Angélica vai tratar com você aí, né? Dar uma recapitulada aí nas nossas condições, né? Que são condições de prova mesmo, e a professora Angélica vai falar dentro disso aí um pouquinho do que pode vir, tá? Eu já adianto, pessoal, nesse vale tudo, porque vale as apostas finais, então vale todas as observações que são muito importantes. O seguinte, português não tem tamanha precisão. A gente não consegue, infelizmente, virar e falar assim, olha, vai cair desse jeito que você está vendo aqui. Não. A professora Angélica não consegue fazer isso. Eu acho que poucos professores apostam, né? E assim, tem aquela precisão, porque não existe uma precisão, né? Igual um raciocínio lógico, igual uma estatística, que às vezes tem uma precisão. Em língua portuguesa a gente não tem. Você que é aluno do Vale Concursos, que nos acompanha aqui no canal, sabe muito bem que realmente não existe essa previsão, né? Mas nós vamos dialogar um pouquinho, rever o conteúdo, visualizar aí para que a gente possa estudar bacana aí para nossa prova, tá? A gente possa, né, fazer esse revisional de forma interessante, de forma bacana. Vamos lá, então, olha só. Quando a gente fala em adequação conceitual ou seleção vocabular, isso envolve tudo o que consta no cronograma na parte de língua portuguesa. Não existe algo isolado, algo separado para isso. Quando você adequa o conceito, você seleciona o vocabulário, você domina a língua portuguesa como um todo, não é assim? Pois é. Aí acontece o seguinte, tá? Pertinência, relevância e articulação de argumentos. Isso também tá tudo aí dentro da condição da interpretação de texto, da tipologia textual, tudo bonitinho aí acontecendo para você. Agora, quando nós falamos aí do estudo do texto, né, que diz que a prova tem questões objetivas, né, que vão falar sobre textos de conteúdo literário, ou informativo, ou crônica, vamos entender que possa cair isso aí, né? Óbvio, ou vai vir um texto literário, ou vai vir um texto informativo, ou vai vir uma crônica. Então, dentro de uma dessas três tipologias, de um desses três exemplos de texto, nós vamos trabalhar aquilo que nós estudamos sobre a tipologia textual. Então, muito cuidado, porque essa condição de tipologia é condição de prova, tá? Vai cair uma questão dessa em sua prova. Por quê? Porque ela está totalmente atrelada ao campo da interpretação. Então, pode entender que uma questão é possível sim cair em prova. Aí vai te falar a crônica. A crônica faz parte de qual tipo de texto? De um texto narrativo, porque a condição da crônica, o gênero crônica, dentro da tipologia, ele é um texto narrativo, porque ele vai narrar um fato real ou um fato imaginário, entendeu? E assim vai, tá? A gente tem que prestar muita atenção aí naquilo que nós estamos entendendo, aquilo que nós estamos vendo lá como texto de prova, para que a gente possa, né, realizar, resolver, marcar a alternativa correta dentro do tipo de texto que acontece naquele gênero ali, que veio na nossa condição de prova, tá? Então, pode apostar. Ortografia pode cair? Pode. Claro, o que na ortografia que pode cair, professora Angélica? Olha só, nós temos o emprego dos porquês, nós temos o emprego do hífen. Isso aqui, palavras homônimas também. Isso é de muita importância. Tudo que você visualizou, tudo que você estudou sobre a ortografia é importante. Vamos priorizar porquês, hífen e palavras homônimas e parônimas. Só para a gente relembrar, quando a gente tem palavras homônimas, nós temos palavras que têm alguma coisa de igual nelas.
Se a palavra é parônima, as coisas serão parecidas. Preste atenção no bizu da professora. Não tem nada igual nas parônimas. Elas só se parecem uma com a outra. Nas homônimas, não. Tem que ter alguma coisa de igual nelas, entendeu? Porque elas são consideradas homônimas, tá? Isso aí é interessante, muito bom você gravar. O porquê você já sabe, você vai levar para a prova todos os porquês, pelo menos aqueles 4, né? O porquê separado sem acento, início de pergunta. O separado com acento, final de pergunta, não é assim? Pois é. O porquê junto, olha o que a gente tem. O porquê junto, sem acento, ele tem valor de uma conjunção causal ou explicativa, né? E o porquê junto com acento, ele tem valor de quê? De um substantivo. Ele vai vir aí com um artigo antes dele, né? Para substantivar aí a condição a condição da expressão, né? Identificando aí o substantivo, tá? Pois é. Agora, na acentuação gráfica, cuidado, viu? Pode cair lá pedindo para acentuar de acordo com uma mesma regra as palavras, ou vai falar assim, são todas as palavras são acentuadas porque são paroxítonas. Entendeu? Todas as palavras são acentuadas porque são monossílabas ou porque são oxítonas, tá vendo? Ou todas as palavras são acentuadas por regras diferentes. É mamão com açúcar, né? Ou todas são acentuadas porque possuem hiato. Então, cuidado aí com essa condição da acentuação gráfica. Você já estudou isso aí, a gente está aqui no momento de revisão. É o momento que vale a sua aprovação. Revisar tudo que é de muita importância para você, tá? Beleza. Na pontuação, a professora Angélica vai te dar a dica também. A banca pode cobrar para você pontuar corretamente, né? E dar os espaços lá e colocar as alternativas para você pontuar corretamente. Ou então, a banca também pode pedir para você poder fazer a substituição de um sinal de pontuação por outro sem que haja perda de sentido. Você substituir um sinal por outro sem que haja perda de sentido, você tem que ter o domínio do contexto de pontuação. Por exemplo, eu posso substituir a vírgula o ponto vírgula pelo ponto final sem haver prejuízo no contexto. Eu posso substituir as vírgulas quando elas isolam aposto ou orações explicativas por travessões. Então, eu tenho todo esse processo de substituição. Eu preciso ter conhecimento dos sinais de pontuação para que eu possa acertar uma questão dessa. E isso é muito válido em condição de prova para a gente. Beleza? Top! Agora é o seguinte, vale lembrar também o quê? A vírgula, como eu já conversei com vocês várias vezes aqui, a vírgula é o sinal de pontuação que possui um grande número de regras, né? Então, vale a pena nós atentarmos às regras com relação ao uso da vírgula. Ainda dá tempo, né, de você correr, folhear o material ainda antes da prova. Nós estamos essa semana, vale tudo, né? Essas apostas finais, vale muito a pena você associar direitinho para você poder conseguir gabaritar aí de forma bacana e de forma objetiva. Então, estude as vírgulas, mas já vai sabendo os tipos de questões sobre pontuação que podem acontecer, beleza? Top! Agora, na estrutura e formação das palavras, né, o que nós vamos priorizar? Os processos de derivação, cuidado com eles, e os processos de composição, tá? Por que a gente prioriza isso? Porque existe a derivação prefixal, derivação sufixal, derivação parassintética, derivação regressiva, prefixação e sufixação e a derivação imprópria. Sabe todas? Já decorou todas? Eu espero que sim. Estou te falando o que você precisa memorizar. E o caso de composição, que é justaposição ou composição por aglutinação. Então, você precisa memorizar, levar para a prova esses dois tipos, né, de processos. Tanto os processos de composição quanto os processos de derivação dentro desse contexto que você visualiza aqui no material de estruturação e formação das palavras, tá? Muito cuidado com prefixo, sufixo, viu? Para você não confundir aí com desinência, para você não confundir aí com tantas outras condições. Então, muita calma na hora, tá?
Beleza. Agora, nas classes de palavras, você precisa saber todas, né? É lógico que quando fala classe de palavras, a professora Angélica já falou com você que nós temos 10, não é verdade? Nós temos 10 classes de palavras. Só que o que acontece? Nós vamos priorizar algumas, tá? Olha só o que você vai fazer. Você precisa levar para sua prova o quê? Conjunção, você precisa levar preposição, você precisa levar para sua prova, vai anotando, conjunção, preposição, advérbio, além do pronome e do verbo. Então, conjunção, preposição, advérbio, tá? Por que essas três? Além do pronome e do verbo que tem aqui no nosso material. Por que você precisa levar conjunção, preposição e advérbio? Porque a banca, né, que faz a prova, a nossa abençoada aí, o que acontece? Ela pode traçar uma questão dentro dessas três, né, dessas três classes. Por quê? Porque são classes que exigem interpretação. São classes que exigem você ter maldade, conjunção. A conjunção mas, ela dá sentido de quê? Vai te fazer interpretar. A preposição de ali, ela pode exprimir o sentido de quê? Introduzir uma ideia de quê? O advérbio ali está dando circunstância de quê? Tudo vai te fazer pensar, não é verdade? Então, você tem que estar afiado aí, entender, conhecer. Lógico, você tem que saber todas as classes, tá? Não tô falando assim, estudei tudo, agora a professora Angélica só me manda aí com essas classes. Não. Você tem que ter o domínio de todas, mas levar com mais cuidado, guardada aí no coração, né? De uma forma mais bacana, essas classes que a professora Angélica está tratando com você aqui. Além do que a gente tem aqui no material, que é o emprego de nomes e pronomes, né? Sim, quando fala nomes, a gente tem advérbio, adjetivo, substantivo, né? E também a colocação pronominal. O pronome, então, você já sabe. O que pode ser cobrado lá na prova do pronome? Pronome relativo, pronome pessoal do caso reto, e do caso oblíquo, porque tem aquele negócio de mim, ou eu, ou mim, tu, ou ti. Tem a condição do pronome relativo, né? Quais são os pronomes relativos ali? Como que eu devo usar os pronomes relativos, não é verdade? O pronome relativo qual, quem, cujo, onde, quando. E aí, né? Como é que eu vou saber usar esses pronomes relativos? Então, nós temos que entender direitinho. Então, vamos levar pronome relativo para a prova. Dá uma memorizada, pega o material e dá uma revisada aí nesses pronomes, tá? Pois é. Outra coisa, às vezes também por ser prova, uma prova mais visada, né, no estado de Minas, uma ampla concorrência aí, a gente também pode ter algo que se direciona ao pronome de tratamento. Então, muito cuidado com esse pronome de tratamento também, tá? Beleza, a colocação pronominal já está aí, né? Vamos lembrar que a única colocação pronominal que vai exigir o pronome oblíquo antes do verbo é a próclise, né? Por quê? Por que a próclise, quando a próclise acontece, né? Que é o pronome antes do verbo. Quando é que a próclise acontece? A próclise acontece quando nós temos termo atrativo também antes do verbo. E aí a gente tem que saber, né, que os termos atrativos são conjunções, né, assim? São algumas preposições, pronome também é termo atrativo, que atrai pronome para antes do verbo, fazendo próclise, advérbios, a gente sabe tudo isso, né? Agora vai um detalhe crucial para você. Se você está diante de uma frase exclamativa, a única colocação pronominal que pode acontecer nessa frase exclamativa é qual? A próclise. De olho fechado, nós temos que saber que é a próclise, tá? Isso é em frase exclamativa. Não existe esse negócio de, qual é a colocação que eu vou usar aqui? Se eu estou diante de uma frase exclamativa. A única colocação que eu uso em frase exclamativa chama-se próclise, beleza? Tá, vou dar outra dica. Mesóclise, você só faz acontecer com o verbo no futuro, tá? E a ênclise você faz acontecer com o verbo no presente ou no pretérito. Então, estuda e lembre isso aí, beleza?
Top. Aí temos aí o emprego de tempos e modos. Tá escrito errado aí, tá? A professora Angélica escreveu errado. Não é nodos, né? Lógico, é modos verbais, tá? Perdoe-me pela falha, viu? Mas é modos verbais. Eu disse pra você, né? Que verbo é questão de prova. Então, óbvio que vai cair uma questão de verbo. A gente só não pode saber, não tem a precisão de o que certinho ali que vai cair. Mas é lógico que nós estudamos dentro do nosso curso, né? Quem é aluno do Vale Concursos estudou dentro do curso sobre tempos e modos verbais. Temos, na verdade, aulas aqui no canal que fala sobre isso, tá? O que é o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo, os tempos verbais, né? Qual é o maior bizu dos tempos verbais? Lá na questão, vai me dar um verbo lá destacado, lá na primeira pessoa do plural, ou na segunda ou na terceira do plural, e vai pedir para eu colocar, marcar a alternativa correta, né? Qual que é o tempo verbal ali correto? O que eu faço quando acontece isso? Eu volto aquele verbo destacado lá para a primeira pessoa do singular, para o eu, tento conjugar lá e lembrar o tempo verbal. Uma vez que eu lembro lá na primeira pessoa, lá no eu consigo saber certinho o tempo verbal da pessoa que está na questão, né? Do verbo ali que aconteceu na questão. Então, por exemplo, se tem lá assim, partiríamos, né? Partiríamos, nós, primeira pessoa do plural. Como é que eu quero saber? Tá pedindo lá o tempo verbal. Ixi, partiríamos? Qual tempo esse verbo faz parte? Partiríamos é nós. Então, eu vou para o eu. Eu partiria, nós partiríamos. Olha, eu partiria, futuro do pretérito. Então, partiríamos, futuro do pretérito também. Tá vendo como é que funciona? É assim, o macete não é você ficar conjugando lá a vida toda para você perder tempo. Volta lá na primeira pessoa, tenta conjugar o verbo lá. Se você conseguir, que eu acredito que você vai conseguir, você consegue acertar uma questão dessa, beleza? Ou então pode pedir lá, né? Claro, pode pedir lá, tá? Porque dá problema, pegadinha de prova, é o partiria com partia. Porque a terminação ria é futuro do pretérito. A terminação ava ou ia é pretérito imperfeito do indicativo. Então, ria e ia tem diferença de tempo. Então, cuidado com isso aí. Ria, futuro do pretérito. Ia, né? Podia, pretérito imperfeito. Poderia, futuro do pretérito, tá vendo? Então, tem que tomar cuidado com essas condições aí, tá? Para você não errar de jeito nenhum, beleza? Pode cair isso aí lá. E os modos verbais é você saber, né? Por que um verbo está no modo indicativo? Por quê? Porque ele indica certeza do fato, né? Mesmo que ele já aconteceu, ou que ele acontece, ou que ele ainda acontecerá. Por que um verbo está no modo subjuntivo? Porque ele exprime ali o quê? Ele exprime ali uma possibilidade de ação, de acontecer, né? Uma hipótese, uma possibilidade de acontecer. Por que o verbo está no modo imperativo? Porque ele está dando uma ordem, né? Exprimindo uma ordem, um desejo, um pedido. Tá vendo como funciona? Pois é, muita calma aí na hora, hein? Tá? Vamos associar direitinho. Agora, continuando, é o seguinte. A gente tem aí o contexto de frase, oração e período. Você sabe que uma frase, geralmente, dentro dela, pode ou não acontecer verbo, né? E quando a frase tem verbo, o certo é ela ser chamada de oração, né? E essa frase que tem verbo, que também é chamada de oração, ela constitui o período simples, tá? Ou o período composto. Dentro do período simples, só para a gente recapitular, a gente estuda os termos da oração. O que é um período simples? Pode te pedir uma questão dessa aí na prova. Marque a alternativa que possui um período simples. Período simples não tem nada a ver com sujeito simples não, tá, pessoal? Período simples, nós estamos num vale tudo, apostas finais aí para a Polícia Militar de Minas Gerais. Período simples é aquele contexto, né? Aquela oração que só possui um verbo ou uma locução verbal, ou seja, só possui uma oração, uma ação acontecendo, expressa por um verbo ou por uma locução verbal. Tá vendo? Pois é, isso é o período simples. E dentro desse período simples, nós estudamos todos os termos da oração. Cuidado para você não confundir complemento nominal com objeto indireto,
tá? Isso é um bizu bacana, porque quando você tem complemento nominal, você tem um complemento que é introduzido por preposição, mas ele completa um nome. E quando você tem objeto indireto, você tem um complemento que vem introduzido por preposição, mas completa um verbo. Cuidado com isso, tá? Outro bizu, sujeito indeterminado não é a mesma coisa que sujeito oculto. Oculto está escondido, indeterminado você não consegue achar, beleza? Top também. Outro bizu, quando você acha escondido atrás do verbo o pronome eles, cuidado, o sujeito não é oculto, o sujeito é indeterminado. Olha aí, quando você acha eu, tu, ele, nós, vós, o sujeito é oculto. Quando você acha eles, o sujeito passa a ser indeterminado. Por quê, professora? Porque eu posso não saber quem são todos eles. Por isso que quando eu acho eles, escondido atrás do verbo, o sujeito tem que ser o quê? Indeterminado. Ó, meu povo, vamos acordar, porque a nossa prova já baixa a porta aí, né? Então, a gente não pode brincar com a aprovação da gente, não, com a nossa aprovação, não. Então, olha só, outra condição agora, bacaníssima também. Todos os verbos que faz oração sem sujeito, eles nunca podem estar no plural. Eles são considerados verbos impessoais, tá? Eles têm que acontecer sempre no singular. Então, vamos abrir o olhão de Tandera aí também, beleza? Pois é, tem uma infinidade de coisas, né? Cuidado com os complementos do verbo, tem que saber parar lá, olha o verbo, pergunta, parou no verbo e perguntou o que ou quem, para o que vem depois. Aquilo que vem depois ali é objeto direto, o verbo é transitivo direto. Se você perguntou o que ou quem, mas ali na resposta veio uma preposição, você perguntou o que ou quem e teve resposta. Mesmo que veio com preposição, você teve resposta. Então, o verbo é transitivo direto e o objeto é direto preposicionado. Cuidado com isso. Por quê? Porque quando você para no verbo e pergunta de quê, de quem, com quê, com quem, você faz pergunta ali com preposição e a mesma acontece na resposta, você tem o objeto indireto na resposta e o verbo é transitivo indireto. Tá vendo? Pois é, vamos prestar atenção nisso aí, tá? Isso incumbe na regência, né? Isso acarreta em regência também, tá? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o período composto, olha só. No período composto, você tem que saber o seguinte, é o que a professora Angélica vai te dizer para você poder entender porque nós estamos em uma revisão, nós estamos em um vale tudo, nós estamos em apostas finais. Só que em língua portuguesa, eu disse no início, né, você que chegou aí já no decorrer aí do nosso vale tudo, nós não temos condição de ter uma aposta certa dentro da língua portuguesa. Então, assim, nós estamos aqui numa revisão do conteúdo, tá? Então, no período composto por coordenação e subordinação, a primeira coisa que você precisa saber, já para você poder tentar entender a questão, é o seguinte: quando tem orações coordenadas, uma não depende da outra. Elas são ligadas por uma conjunção. A que não vem introduzida por conjunção, ela é considerada oração coordenada assindética. A que vem introduzida por uma conjunção, ela é coordenada sindética. Então, é ela que você vai classificar. Agora, lá no período composto por subordinação, nós temos oração principal e oração subordinada. A principal é aquela que não vem com conjunção introduzindo, né? Ela é aquela oração fixa. E lembrando também que uma oração depende da outra. Na subordinação, a oração principal depende da subordinada e a subordinada depende da principal. Eu junto as duas com uma conjunção subordinativa. Aí entra, né, aquela condição das orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais, orações subordinadas substantivas. Entra tudo isso aí, tá? Para você poder ficar ciente e entender direitinho como é que funciona, tá? Lembrando, toda oração subordinada adjetiva vem introduzida por quê? Por um pronome relativo.
tá? Não confunda isso, jamais esqueça isso, viu? Toda oração subordinada adjetiva, ela tem que vir introduzida por algo que é considerado o quê? Um pronome relativo. Já as orações subordinadas substantivas, elas devem vir introduzidas por algo que é considerado conjunção integrante, viu? Integrante, tá? É isso mesmo. E as adverbiais é aquelas que você tem que associar a circunstância e marcar o X lá na condição correta. Infelizmente, né? Rezar 10 Ave Maria aí, 10 Pai Nosso e marcar o negócio lá, né? Pois é. Agora é o seguinte, olha só. Concordância, tá? A professora Angélica vai falar da concordância um pouquinho com você aqui pela nossa condição de tempo. Na concordância, você já sabe que nós temos uma infinidade de regras, nós fizemos um ao vivo aqui só sobre concordância, né? A professora Angélica tratou com você de algumas coisas a respeito da concordância, tá? Então, assim, leva para a prova o seguinte, na concordância nominal, você tem que achar primeiro o nome, para depois você visualizar aquilo que está concordando com ele. Na concordância verbal, você tem que achar o sujeito, porque você vai ver o verbo concordar com o sujeito de forma correta. Tá vendo? Não tem que ficar, vai cair essa regra, vai cair essa aqui. Não tem como ter precisão, não existe essa precisão, entendeu? Lógico que tem casos que foram até os casos que nós abordamos no ao vivo, nós fizemos aqui sobre concordância, acho que foi no último ao vivo. Se você até quiser assistir, deixa o like lá se você não deixou, assistir de novo, se você não assistiu, assistir. Por quê? Porque tem muita coisa lá que eu falei, isso é prova, isso é prova, isso é prova, né? Tem muita coisa, tá? E agora, quando a gente fala de regência verbal e nominal, a gente fala de quê? Na regência nominal é o nome exigindo o complemento nominal de forma adequada. Como assim? Você vai parar no nome, vai perguntar com preposição e a mesma preposição vai aparecer na resposta, né? Parou no nome, perguntou a quê? Aí tá o a lá na resposta, a Cristo. Beleza. A regência está certinha, a regência nominal, né? Agora, a regência verbal, você vai avaliar o quê? O verbo e o complemento dele. Verbo transitivo direto exige o quê? Verbo transitivo indireto exige o quê? O verbo intransitivo não exige nada, tá vendo? O verbo de ligação, o que pode acontecer depois dele? Um predicativo de sujeito. É isso que você vai saber na regência verbal para colocar. Incluindo nisso tudo, a crase. A crase ali você sabe como regra crucial e objetiva que nós não usamos crase antes de verbo, nós não usamos crase antes de palavra masculina, né? Nós não usamos crase antes de pronome pessoal do caso reto. Isso é muito importante a gente saber, né? Tem alguns pronomes ali que tem regras de crase para eles, mas o pessoal do caso reto, que é o que mais cai em prova, não tem crase antes de pronome pessoal do caso reto. Beleza? Top? Ok. Dentro da estilística, a principal condição, tem várias, a principal são as figuras de linguagem. Figuras de linguagem é questão de prova para você. Estude metonímia, metáfora, personificação, tá? Eufemismo, elipse, cuidado com isso, zeugma, muito cuidado, tá? Onomatopeia, não sei se eu falei, mas estude também, tá? Estude a sinestesia, viu? Que é a mistura aí de sensações, né, que a gente tem. Estude muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque uma questão de figura de linguagem é igual tipologia textual. É certeiro na nossa prova. A não ser que agora a banca vem fazendo diferente, né? Mas até então, todas as provas caem uma figura de linguagem aí, viu? Então, muita calma na hora de associar. Muita calma na hora de rever. Ainda dá tempo. Entenda uma coisa. Você está na semana Vale Tudo. Ainda dá tempo de você pegar o seu material, dá uma folheada ali, tirar a dúvida com a professora Angélica pelo Insta dela, para que você possa literalmente gabaritar português na sua condição da sua prova. Então, é isso que eu espero de você, viu? É isso de coração. E o meu desejo é que você faça uma ótima prova, que você tenha um desempenho excelente, não só em língua portuguesa, mas em todos os conteúdos, combinado? Olha só, a professora Angélica despede de você,
tá? Desejando a você aí tudo de bom e se for a sua vez, o negócio vai dar certo agora, entendeu? Vamos torcer para que seja, tá? Ó, um abraço e um beijo da professora Angélica para você, viu? Tchau, tchau, tudo de bom.